Olá, gostaria que você desse um like, se inscrevesse, acionasse o sininho aí para receber as nossas notificações, tudo bem? Hoje, no nosso devocional, vamos falar sobre um problema familiar. Poderíamos falar sobre vários, mas eu escolhi um problema familiar. O problema familiar de Isaac e Rebeca. Isaac já tinha 60 anos quando Rebeca começa a sentir as dores de parto para dar à luz a Esaú e a Jacó. E em meio a esse parto, parece que o parto dela foi bem sofrido, porque ela começa a questionar a Deus, ela questiona a Deus o porquê daquilo tudo. E Deus vira para ela e fala assim: é porque dentro de você há duas nações, e essas duas nações já estão brigando. Brigando pelo quê? Pelo poder. O primogênito é Esaú. Nasce ruivo e peludo, por isso deram o nome de Esaú. E nasce Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú. Veja só. Por isso deu o nome dele de Jacó, que em hebreu quer dizer suplantador, aquele que segura pelo pé. E segurou mesmo, né? Em grego, quer dizer aquele que lutou com Deus, porque ele lutou com Deus para mudar essa natureza, essa personalidade terrível dele. O problema familiar começou logo cedo, quando os meninos começaram a manifestar o seu talento. Esaú, um caçador, um perito em caças, um forte, corajoso. E por isso Isaac o admirava e sempre o elogiava, sempre estava ali, né, passando a mão sobre a cabecinha dele. E Jacó era um homem de tendas, simples, que vivia em tendas. E a sua mãe, o seu lado, viu que Isaac puxava um pouquinho para o lado de Esaú, puxou um pouquinho para o lado de Jacó. Esaú, porém, era muito soberbo. É claro, o homem que tinha poder fazia de tudo. Matava, fazia e acontecia. E Jacó, porém, era simples, mas, porém, tinha um grande defeito. Ele era malandro e esperto. Você já conheceu pessoas assim? Malandras e espertas, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo seguindo a Deus, porque eles foram criados com um Deus em que Isaac ensinou, o Deus de Abraão, tá bom? Seu pai. Esaú queria viver o presente sem saber, sem pensar nas consequências, nas baladas. Ele ia para as baladas, ele ficava com as mulheres, ele bebia, ele aprontava, ele mostrava sua força. Ali ele vivia, ele deu vazão toda a sua carne. Tudo o que ele queria fazer, ele fez. Eita coisa boa para quem gosta de carne. Jacó, porém, pensava no futuro a tal ponto que ele investiu tudo que tinha e esqueceu até do presente. Investiu tanto, mas tanto, que perdeu muito mais do que ele podia imaginar. A situação ficou mais difícil quando Jacó, juntamente com a sua mãe, planejaram e enganaram Isaac, para que Isaac abençoasse a Jacó, ficando assim Esaú sem nenhuma bênção, o que lhe era por direito por ser primogênito. Ali veio a divisão familiar, veio a discórdia, veio o ódio, veio a mágoa, veio o rancor, veio a separação, veio o distanciamento, veio a perca de tempo, 20 anos. Jacó longe de Esaú, e Esaú longe de Jacó. Eu não sei se foram os 20 anos, mas eu acredito que os 20 anos foram o desejo de Esaú de matar Jacó. Ele não viveu esses 20 anos. Ele ficou por conta de sua mágoa, do seu ódio, tomando do seu veneno da vingança. É claro que Jacó pagou um preço bem alto. Durante 20 anos, se tornou praticamente escravo de Labão, um parente de sua mãe, que enganou ele por várias vezes. Assim como ele enganou, ele foi enganado. Assim é a lei da semeadura para todos nós. Rebeca era estéril e Jacó orou muito para que ela gerasse filho. Gerou esses filhos, o qual fizeram com que os pais morressem, tristes e bem
magoado com toda a situação. Qual o pai e mãe que quer ver um filho querendo matar o outro? Jacó, além de ficar longe da sua família, ainda perdeu o sepultamento da sua mãe e do seu pai, e a amizade do seu irmão. Esaú, pensando só no futuro e nas baladas, perdeu a sua bênção da primogenitura e ainda a amizade do seu irmão. Mas o que nós podemos aprender com isso? A ser mais atentos. Os problemas surgiram, familiar, não é de hoje. É antigo. Não foi o pós-modernismo que veio trazer para nós o problema familiar. O problema já é antigo. Nós temos que, portanto, fazer o quê? Não vitimizar o problema. Não traz solução isto. Temos que pontualizar o problema, assumir que ele existe, enfrentá-lo de frente e na graça e na força do poder do Senhor Jesus Cristo, procurar a direção, a orientação para resolver os problemas. Amém? Um beijo.